Que alegria poder começar com você hoje aqui o nosso primeiro episódio do podcast do Pastor Maurício, podcast da Igreja Batista Tauá. Estou copiando a nossa juventude, nossos adolescentes, nossos juniores. O pastor também copia, é uma grande alegria mesmo para mim, a gente que tem sonhado com esse tempo de fazer conexões. Eu acho que esse tempo é um tempo da gente fazer conexões, de conectar a teologia, conectar a vida, conectar a Bíblia, e conectar histórias. Então, a gente está aqui hoje para fazer conexões. E quem vai me ajudar nessas conexões hoje é alguém de casa e alguém assim que também é de casa, né? Vamos dizer assim, tem uma história bonita. E a gente vai conhecer um pouquinho da história deles, um pouquinho da nossa história e vamos tentar fazer algumas conexões. Está aqui com a gente hoje, né? O pastor Robson Gila. Fala, galera! Ele está imitando a Stephanie do Simplesmente. Eu quero dizer, então, que a chegada do pastor Robson aqui, houve um contrato entre a direção do Simplesmente, que é o canal de YouTube da Juventude, Juniores e Adolescentes, e eles cederam aqui por uma multa rescisória de... E eu roubei o bordão dela da Stephanie, depois eu né? me acerto com ela. Seja bem-vindo, galera. Hoje o tema promete. Fique com a gente até o final, vai ser bacana. Muito obrigado. Pastor Robson, queria te dar uma orientação. A sua câmera, pastor Robson, é aquela ali. Quando o senhor for olhar, só olha para aquela câmera. Você que está de casa nos assistindo. Muito peço obrigado. Perdão, porque eu tenho estrabismo, eu olho para lá. Deus abençoe. O pastor Robson tem feito um trabalho assim muito, muito abençoado. Toda sexta-feira, então, tem sido assim um tempo de conexões através dos esportes, através dos relacionamentos que tem gerado vida, e as nossas células de adolescentes e juniores estão aí crescendo e tem sido bênção. Você tem sido uma bênção aqui em nossa igreja. E ele é um convidado de casa, mas hoje, para abrir também, a gente tem um convidado que também é de casa, que tem uma história linda com a igreja de Tauá, desde a sua infância, e nós estamos aqui, assim, muito, muito fantasticamente, né? Não sei se essa palavra existe, felizes pela honra de ter o pastor Everton Lovise, que é pastor da Igreja Batista Atitude aqui na Ilha do Governador, e tem uma história de identificação com o Tauá, e que hoje tem assim essa mistureba, né? Estamos juntos aqui, e ele veio aqui também fazer as suas conexões. Pastor, uma alegria ter o senhor aqui. É um prazer estar aqui, estar na minha casa. Isso aqui eu sempre falo para todo mundo, minha casa. Me sinto em casa, me emociono quando entro, é sempre a mesma coisa. E fazer parte, ver que Deus conecta propósito, é tão bonito ver o que Deus está fazendo na Ilha do Governador e eu poder também contribuir e o Senhor gerar aliança da igreja que eu pastoreio com o Tauá, com a Assembleia de Deus e com outras igrejas também tem sido tão bom. E bom demais estar com você, pastor Maurício, bom demais estar com você, pastor Robson. É bom demais a gente viver isso tudo junto. Está vendo que não sou... eu pensei que ele tivesse trocado o seu nome, olha só. Mas você é Robson. Eu que troquei internamente. Por quê? Porque eu troco o Robson com o Diogo com o Robson direto. E aí você falou, pastor Robson, eu ia dizer assim, não só sou eu que troco nomes. Mas ele não trocou o nome, eu que troquei na minha cabeça. Irmãos, orem por mim. Mas é interessante, pastor, na sua introdução, falou, esse tem sido um tempo de conexões, né? Deus tem conectado a Atitude, conectado a Assembleia Atos 29, pastor Robson quase esteve aqui conosco, vai voltar, vai estar aqui com a gente em breve. É um tempo de fazermos conexões. E uma das coisas, e uma das propostas que eu creio que Deus conecta, é que Deus, ele é um Deus histórico, ele saiu da eternidade, ele entrou na história, para fazer história, através das nossas histórias, da sua história. E eu amo histórias, nada melhor do que histórias. E essa abertura inicial, ela é um momento da gente conectar as nossas histórias. E como é que a gente conecta histórias? Conhecendo histórias. E eu queria que a gente pudesse ouvir histórias. E o pastor Everton vai trazer uma história. Eu não pedi para ele contar a história X, a história Y. Eu falei, cara, uma história. Se é uma história de ministério, eu não sei qual é a história que ele vai contar ainda, mas é a ideia da gente conhecer histórias, porque nós amamos história. Deus, através da sua palavra, nos revela a história da criação, a história do povo de Deus, a história dos judeus, por exemplo, Flávio José escreveu, e a gente vai conhecer a história. Pastor Everton Lovise, uma história. Eu ia contar uma história espiritual, vamos dizer assim. Mas daí eu cheguei aqui e falei, não, acho que eu vou contar uma história engraçada. Ele chegou aqui e viu que não era tão espiritual. Não era tão assim. espiritual, acho que foi uma... Fica a dica. Aí eu falei, pô, tô em Tauá, minha história se conecta totalmente com a história de Tauá, eu sou filho de Tauá.
E aí eu me lembrei de uma história da conversão de uma pessoa, assim, que teve dois momentos engraçadíssimos, assim, na mesma pessoa. Eu lembro de uma vez, tinha um clube bíblico aqui, o pessoal lembra, o pessoal que é velho da igreja aqui lembra do clube bíblico. Quem é do Clube Bíblico, da época do Clube Bíblico, bota aí no comentário assim, ó, oi. O Marlon tá lá na técnica, lá levantando a mão lá. E se botou que eu da época, no mínimo 40 anos a pessoa tem, não tem jeito, é velho. Clube Bíblico. Eu lembro de uma vez, e a gente viveu um tempo muito legal, muito gostoso, o Clube Bíblico, foi tão legal, né? Muita gente chegou, muitos pastores foram formados, muitos líderes da ilha, até do Brasil, foram formados no Clube Bíblico. Eu me lembro de uma vez que a gente estava pregando e tal, e no final a gente fez o apelo e veio uma pessoa à frente, e tinha trazido essa pessoa, era o Rabiola, o pessoal lembra de Rabiola? Rabiola. Aí a Rabiola trouxe. Manda esse link pro Rabiola. Tem que mandar. A Rabiola é um dos meus melhores amigos. Até hoje, meus Na amigos. verdade, eu de preciso você, trazer Rabi. o Rabiola aqui. Esse Rabiola é uma lenda, né? Não é? Uma lenda do Tauá. Aí eu me lembro que ele trouxe um amigo dele que estava evangelizando alguma coisa assim, mas o cara era mó trevono, cara, sabe assim? Daí trouxe, daí a gente pregou. Depois não sei nem quem pregou, só sei que no final, quem quer aceitar Jesus? O cara, levantou a mão. Levantou a mão, veio na frente, chorando pra caramba, a gente chorando, ministrando pela vida do cara. Daí no final ele falou assim, acabou o culto, a gente foi com ele assim no cantinho, ele falou, me desculpa ali, posso ir ali pro cantinho? Daí ele tirou um cigarro, acendeu um cigarro. Tudo bem, assim, fazer o quê? Chegando. Tava chegando. Ele falou, você tem que falar um negócio pra você. Ai, meu Deus. Foi demais hoje. Jesus é soltou-lhe um palavra. No culto. Não foi no privado. Daí Rabiola já não presta, né? Rabiola ali, ele tava emocionado, ele fazia assim, tipo assim, deu ruim. Tudo bem, é um processo. Daí a gente começou a cuidar do cara, pastorear o cara, Meu Deus. discipular o cara, e o cara foi mudando, cara. Imagina. O cara foi mudando, foi uma bênção. Cara, uma bênção. A gente falou, esse cara já tá seguro agora, vamos começar a inserir ele, né? Para ele começar a protagonizar e tal, e tudo mais. Daí a gente foi assim, como é que a gente vai inserir essa pessoa? Daí um dia terminou o momento do dízimos e ofertas, e a gente chegou pro cara e falou assim, Pelo momento aí da oferta. faz o seguinte, vem aqui agradecer pelos dízimos, fulano de tal. Daí ele pegou o microfone, pegou o gasofilaço e falou assim, gente, muito obrigado, muito obrigado de verdade. Ele sentou, a gente, não tá... Olha só, né? Porque eu contava essa história achando que era assim. Não, foi aqui, cara. Foi aqui, com a mesma pessoa. Foi aqui. Gente. Muito obrigado. Cara, quando ele fez isso, a gente isso é maravilhoso, né, cara? Isso é maravilhoso, essa história de igreja, cara. Maravilhoso. Um novo convertido, o pastor chama, vem agradecer, ele foi agradecer. Vamos agradecer, eu disse, muito obrigado. Valeu mesmo, muito obrigado. Meu Deus. É os amigos de Rabiola, né, cara? Já vem com tudo com aquele formato de ser engraçado. Rabiola, você tem que ouvir, esse link vai chegar e você vai botar um kkkk aí nos comentários. Em breve o podcast, um dia a gente vai ter uma edição ao vivo. Ele poderia estar aí, né, cara? Meu Deus do céu, gente, olha só o que acontece com a igreja, né? Que coisa, pastor, obrigado. Eu contava essa história assim, dizem que numa igreja por aí, e agora eu vou dizer que Foi não aqui, tá lá. cara, foi aqui. Clube Bíblico, não foi no domingo. Não, foi no Clube Bíblico. Eu já chegou para mim que tinha sido num culto de domingo, então tem mesmo, que... é que as coisas vão aumentando. Obrigado, pastor, é isso. Nossa vida é feita de histórias, e olha A gente só, aumenta, mas não inventa. relacionamentos são feitos através de histórias vêm através de relacionamentos, né, e a gente... Né? Que bom que... E com certeza ele hoje cresce no Evangelho, deve ter imaginado e aprendeu, discipulou e é isso normal, mesmo. É natural, não tem jeito, é isso mesmo. E é legal, a gente precisa ter esses espaços. Muito bom, muito bom. Talvez, assim, já que você contou uma história assim, eu vou numa história assim, meio de visitação pastoral. Ixi. E eu acho que eu vou tomar bronca da minha esposa por contar isso assim na internet, mas eu vou contar. Eu tinha um problema de intestino. Você já entendeu onde essa história vai terminar. Eu tinha um problema porque eu orei, cara. Não sei se você já teve vergonha disso. Eu orei por isso, de coração, porque eu passava muitas situações. A gente teve no jantar dos namorados da igreja, para falar de histórias... Você orou para liberar, geral? Não, eu fiquei... Ixi. Porque eu tinha problema de constipação intestinal séria. E eu caía
minha pressão ia 9 por Que 6. isso, rapaz? Primeira semana de casado, minha esposa me pegou lá, assim, bem complicado. E eu fui fazer uma visita. Eu era pastor numa igreja, não vou dizer qual. Por favor. Eu era pastor numa igreja, não vou dizer qual. E eu fui visitar um casal. No meio da visita, começou. Ixi. Gente, terrível, terrível. A visita terminou, eu fui acelerando a visita. Tá bom, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Só que já na oração, já estava num caso lastimável, que precisava de mais oração. Amém ou não amém? E eu fui orando. Irmãos, assim, foi sério, né? Foi muito sério. Eu preciso ir. Não, pastor, mas come mais um pouquinho. Come isso. Não, preciso ir. Última coisa que eu precisei comer mais alguma coisa. E era perto do templo, da sede da igreja. Eu falei assim, então não, tô de carro, entro no carro rápido, vai dar certo, vou chegar na igreja. Quando eles fecharam a porta, tchau, eu fui andando em direção ao portão, não deu tempo. Eu falei, não vai dar tempo de eu chegar na igreja. Como é que volta? Não volta. Voltei. Sabe se voltar? Voltou. Voltei, bati na porta e chamei. Falei, gente, é que eu tô com um probleminha. Antes de eu posso ir no banheiro? Aí eles olharam assim, pode. É que não vai dar para esperar, gente. Eu tenho um problema de intestino, porque eles iam perceber, né? Era uma casa pequena, você já simples. já abriu o jogo. E aí entrei no... Gente, Acabou com a casa. os piores momentos da minha vida. E que para entrar foi vergonhoso. Para sair, e para sair do banheiro. Cara. Foi horrível, gente. Essa história me persegue assim. Abriu a bica para fazer barulho. Olha, não. Tem as táticas, né? Eu não lembro, né? Se hoje eu ficaria no celular, né? Hoje eu ficaria no celular. Então é isso. Eu vou sair daqui, eu estou numa visita. Mas foi muito complicado, cara. Assim, foi muito complicado. Se você for sentar para conversar com pastores e sobre as histórias do ministério pastoral, você vai perceber que... Será que tem tempo para contar mais uma? Tem. Então, Não, o tempo hoje está com tá ruim, tá ruim. Eu sei que Se tá. atrasar, é não, culpa tua. Agora... mais um minuto. Aqui, aconteceu aqui nessa igreja. Eu estou falando aqui nessa igreja. Meu Deus, tá aconteceu ficando bom. aqui nessa igreja. Aqui, ó. Mas isso já tem muito tempo. O rapaz estava querendo namorar com a menina, né? Pô, conseguiu. Começou a namorar com a menina. Foi apresentar para a família. Aqui nessa igreja aconteceu. Foi apresentar para a família. Chegou lá, a menina foi apresentar o rapaz para a família. Pô, que legal. Pô, vamos jantar junto e tal. E daqui a pouco, bluf, mesma coisa. Então, posso ir no banheiro? Tudo bem, vai lá. Daí sabe aquele que tu já vai assim, pô, tem que ser rápido pro cara confundir o número 1 com o número 2. Tem gente que... tática. Pô, o cara tava chegando na família. Chegando. Daí chegou no banheiro, foi rapidinho, daqui a pouco, cadê o papel? Não tem papel. E aí? Gente, esse é só o primeiro episódio. Olha onde nós estamos, ainda no banheiro. Escuta. Cara, já sei o que a gente vai fazer, né? O que a gente aprende? Limpa. Com a Os meninos. Acabou. Mas eu não posso deixar vestígio. Beleza. Como é que eu vou botar a cueca dentro do vaso? Não dá. Não dá. Vai entupir. Tem que jogar fora. Vou jogar fora. Aí ele viu que tinha um basculhante, ele falou, é aqui. Pronto. Resolveu o problema, saiu tudo bem, não sei o quê. Está em paz. Era sábado de noite. Domingo de manhã eles estavam aqui nessa igreja. Igreja. Domingo de manhã. Daqui a pouco vem a sogra e falou assim, meu filho, eu vi que tua quequinha estava lá, deu uma lavadinha nela e trouxe pra você. Gente, aí Ele falou que terminou o namoro ali. Eu terminei o namoro de tanta vergonha, terminei o namoro. Levanta a mão de quem é... Lembra do... Você chegou aí no sítio do Sossego? Fui, lógico, como acampante, ganhei campanha de honra, lembra? Isso, AIS do acampamento. Não, AIS eu não cheguei não sei eu fui o AIS do acampamento de 88, eu tinha 8 anos. E tinha esse negócio, né? Imagina domingo na igreja. Muito bom, cara. Quem é esta cueca? Deixaram no banheiro. Meu Deus do céu. Muito bom. Pastor Robson, salva a nossa... Porque pastor Everton, a gente tá... Muito ruim essa história. Pastor Robson, nos tire do banheiro. Sua história. Então, assim, no bastidores aqui, a gente conversando, uma história agora a gente veio da alegria, pum. Então deixa... Tá. Então vai ser essa história? Então, aí essa história precisa de um, né? De um acabamento aqui. A gente
às vezes, hoje a gente vai tentar conectar, depois desse primeiro bloco aqui de histórias, a gente vai começar hoje a falar de conexões e a conexão da igreja com a nossa vida, né? Igreja, ministério, pastores, e a gente está saindo de uma semana do dia do pastor Batista, e a gente vai conectar. E, às vezes, eu ouço pessoas que foram embora da igreja porque se decepcionaram, porque tiveram problemas com o pastor, porque tiveram problemas com a igreja, se decepcionaram com Deus e tal. E essa história do pastor muda aqui agora o cenário, o ambiente um pouco. Muda até uma musiquinha de fundo agora. É o isso. único homem Marlon, sério dessa mesa nos aqui. ajuda aqui agora. O pastor Robson vai nos O mais tirar do sério da banheiro. mesa agora. E ele então vai contar uma história que talvez possa te ajudar a pensar em perdão e se o motivo pelo qual tu está pensando em sair da igreja é um motivo real, porque é uma história de superação, porque hoje ele é pastor Robson. Que isso. Minha história, eu já fui casado, estou no meu segundo casamento, e o lugar onde eu mais fui ferido na minha vida foi na igreja, dentro da igreja. E, para ser mais específico, a pessoa a qual mais me feriu foi o pastor, né? Eu não vou falar nem a igreja, nem o pastor, questão de ética. E eu me vi num período assim de muita dificuldade, porque eu entrei em crise com Deus, cara. Eu achei, ele é homem, poderia ter errado, ela é mulher, poderia ter sido eu. E eu fiquei me questionando. Logo em seguida eu fiquei morando sozinho, os meus pais se aposentaram, voltaram para o Nordeste, e foram dias assim terríveis de luto, e eu tive muita dificuldade de realinhar meus propósitos. Eu vivia nos congressos, vivia na igreja querendo resposta onde que eu errei, e em uma dessas minhas andadas procurando respostas em Deus, eu fui no congresso de família de uma igreja. Mas você tem algum problema de você dizer o que aconteceu com o pastor, que você falou, pastor, que ele te feriu? Ah, tá. Se você não preferir, você não precisa falar. Não, eu só... É porque você falou assim, talvez em casa a pessoa pode imaginar. Subentenda, né? O que... Eu fui... Sem detalhes, só... Não, de boa, de boa. A minha esposa traiu com o pastor da igreja, né? E, por sinal, ele que, por bastante tempo, quis aconselhar sobre o problema, e ele era a pessoa que estava lidando com aquilo. Pronto, já falou. Você segue. Pessoas curadas, o perdão faz isso. O perdão faz... ajuda, mas... Mas é um assunto sério, Isso. né? Um assunto sério. Eu tenho... Aí... Alguns amigos, agora até amigos da igreja, assim que aconteceram esse incidente, vamos lá atrás dele, vamos pegar, vamos sair na mão, vamos quebrar, vamos tal. Cara, e eu fui envolvido de uma presença de Deus de verdade. Eu tive que aconselhar as outras pessoas a se segurarem. Olha. Eu não trouxe para a igreja para não trazer escândalo, porque a igreja, algumas pessoas poderiam se desviar do caminho. Uhum. A minha família, a grande maioria não é cristã, meus pais não são, meus irmãos. E eu falei, até hoje, vão saber agora, se alguém ouvir. Eu nunca falei para eles, se eles sabem é porque alguém contou, mas eu nunca contei. Eles não são cristãos, eu nunca contei para ele o porquê eu tinha me separado, né? E eu nunca também expus a moça, porque de repente ela teria mais dificuldade de voltar para o caminho do Senhor. Só as pessoas próximas a mim ficaram sabendo com muito detalhe. Então, eu não trouxe para a igreja, eu não trouxe para a minha família, então eu absorvi muita coisa sozinho, né, nesse cenário. Nossa. E meus amigos, vamos lá, cara, vamos lá buscar agora. E aí eu fui chamado de um monte de coisa, né? É sério, hein, Robson? Eu não vou falar. Isso, é sério. Me chamaram de vários nomes lá na ocasião, que não cabe aqui, né? E em uma dessas minhas andadas procurando resposta, o pastor pregou, cara, falou que só faltava falar meu nome no final. Você que foi traído, que o seu melhor amigo estava próximo, e a gente andava junto, eu frequentava a casa e tal. Uhum. Você fez isso, vai lá, procure e tal, e ministrando sobre perdão, né? Cara, e eu falei,
como é que é assim, cara? Eu que fui o lesado, né? Eu que sofri o dano. E eu procurei a moça, procurei o rapaz e pedi perdão. E falei, cara, eu estou estudando aqui, eu ia ministrar para os jovens, numa outra igreja, eu era líder. Era alguma coisa de Apocalipse, alguma coisa assim, de fim dos tempos. Cara, tu tem que se tratar, cara, tu tem que procurar a igreja. Tem muitos membros lá que estão afetados. Tal. Quando eu liguei, ele quis se justificar. Eu fui e cortei. Não, minha ligação é sobre isso, para você procurar. A família dessa moça está muito chateada contigo. A igreja está ferida. Tenta se retratar, que Jesus estava às portas tal, e pedir perdão e encerrei a conversa. E quando eu liguei para a menina também, eu falei a mesma coisa. Olha, me desculpa se durante o percurso do casamento eu fiz algo que te feri. E tá, é vida que segue. Você pediu perdão para ele, foi isso? É. Mas pelo que você pediu perdão? Cara, eu entendi, cara, se em algum momento... Eu sei que eu não fiz nada que ferisse, mas eu tinha entendido... Ele entendeu que um propósito de Deus ali de perdoar precisava por pedir perdão, alguma coisa que ele fez. E é incrível, assim, é incrível, Robson, essa história, né? Então, a gente vai até terminar o podcast, nós vamos orar e a conexão está feita. Mas e daqui a pouco a gente vai ter uma troca, o pastor Everton vai ter que sair e a Stephanie Santana está aqui para substituir o pastor Everton. E a gente vai ter uma visão sobre ovelha também, né, dessa maneira. Mas aí eu vou aproveitar a sua história, né? Dá para a gente beber uma água? Tem água aí? Tem água. Só para dar uma vinheta aí, para a gente mudar de bloco. A questão dos desigrejados. Eu queria que a gente pudesse fazer essa conexão. Como que a igreja conecta a gente? E uma das coisas que desconecta a gente com a igreja são essas coisas. Os escândalos. Então, o discurso do desigrejado de que a instituição não tem na Bíblia, verdade, né? Não existe igreja institucional, CNPJ, verdade. A questão teológica deles é até legal, boa, mas um dos grandes problemas é a ideia de que na igreja só existem hipócritas, né? Que os hipócritas, porque um monte de hipócrita, porque os pastores, e você vive uma das coisas, né, que eu levo para o meu ministério, tá, pastor Robson? Que eu conto essa história por onde eu for, quando eu fui conversar com ele e Vanessa, quando nós nos conhecemos. Vanessa é a esposa dele, mulher de Deus, com suas filhas, Maria, Teté. Deus restaurou a vida dele por completo. Quando ele falou que queria ser pastor, a última pessoa que você esperava que ia. Aí eu falei assim, não é possível, ele é um milagre de Deus. Verdade. Eu tento fazer o que eu posso para tentar investir na tua vida. Eu sei que eu estou devendo muita coisa, mas assim... Não é pouco, não. Porque é um milagre. E aí você passa por uma decepção gigante familiar com o pastor da sua igreja, o pastor da igreja. Nossa. E você continua na igreja. E você quer ser pastor, vai para o seminário, faz opções de vida, que eu sei a luta que você passou e passa para ser pastor, se forma e hoje está no ministério e fala disso, né? Dá, pastor Everton, existe base bíblica para o desigrejado, o sacerdócio universal de todos os crentes, a teologia dele, de que nós então não precisamos mais de igreja, de pastor, porque eu tenho livre acesso ao Pai, verdade, que você não precisa de mais de ninguém para te apresentar a Deus, porque você hoje é um sacerdote. A gente dá para ser crente, viver igreja, viver evangelho, espiritualidade sem corpo, sem comunidade? Olha, sob a perspectiva bíblica, isso é impossível, porque quem fundou a igreja não foi Pedro, foi Cristo. Chegou para Pedro e falou assim, as portas do inferno, você é Pedro, sobre essa pedra eu vou construir minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso, estou falando sobre a perspectiva bíblica, é muito fácil chegar e falar assim, é impossível, porque a igreja foi uma instituição que foi fundada em Cristo, através da figura de Pedro. Sua perspectiva sociológica se torna mais difícil ainda, porque o ser humano, de acordo com a fenomenologia humana, ele
ele é ser humano por causa de duas coisas. Um, porque ele dá sentido para coisas que acontecem, isso que diferencia a gente de um animal, por exemplo, irracional. E o outro é porque ele vive em comunidade. Então, assim, nós fomos formados para viver em comunidade. Não tem jeito. Não existe ser humano. Você lembra daquele filme O Náufrago? Náufrago? O cara estava sozinho, o que ele fez? O Ele Wilson. deu um jeito de fazer uma comunidade. Wilson. É exatamente isso. Ou seja, Mas eu tenho uma visão que a gente tem esse fenômeno da religião, da sociologia que propõe isso. Na verdade, eu sou, amo muito a teologia, eu acho que a teologia é a mãe de todas essas ciências, por mais que o povo diga que não. Por que nós somos uma comunidade? Porque o nosso Deus é uma comunidade. também, Pai, a Trindade Filho, só serve para uma coisa, para dizer comunidade. que Deus só se entende comunitariamente. Por que nós somos um ser comunitário? Porque nós viemos de uma comunidade. Então, para expressar a fé num Deus que, quando é um em três, três em um, a gente só pode viver a comunidade. Desculpa. Exatamente. E quando Jesus fala em Mateus 28 que a gente tem que ir por todo mundo pregar o evangelho, ensinando a guardar o mandamento, a gente só tem como ensinar na troca. E essa troca é a única forma que Cristo estabeleceu, inclusive, para a gente ser como Ele. Porque o nome disso é discipulado. Por que Jesus não veio na figura de um escriba? Não seria mais fácil? Ele vinha numa figura de um escriba e escrevia, faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Não, mas Jesus veio na figura do Nazareno que falou assim, tu quer aprender? Anda comigo. Por que ele não esperou a época da internet e nos mandou um e-mail? Exatamente. Né? E daí, sob vídeo. perspectiva biológica, isso é mais ainda confirmado. 20% do que nós somos é uma carga genética e 80% é uma carga social. Nós nos formamos nas relações. Então, sob perspectiva sociológica, sob perspectiva teológica, sob perspectiva biológica, não tem como fugir. Não A palavra tem de jeito. Deus diz que um traz a palavra, outro traz a língua, outro exorta, outro traz salmo, para a edificação da igreja. De alguma forma, na graça dele, ele escolheu a forma de se manifestar, que é eu na vida do outro, o outro na minha vida. Né? Então, E a igreja edifica, cresce. nós até temos motivos para abandonar a igreja. Não estou falando da igreja local, estou falando da igreja de Cristo. Tem motivos. Lógico. Ótimo. A gente não está aqui tapando os olhos. Nós estamos vivendo num tempo agora, nesse tempo, de algo até muito parecido com o que o Robson viveu, outras famílias estão vivendo. Há quantos escândalos, pastores, que caíram nesse sentido e feriram. Mas a conexão é o perdão. A conexão é continuar acreditando que é impossível viver sem a comunidade de fé. Você até pode sobreviver em outra comunidade, mas viver só na comunidade de fé. Uma observação, pastor, a minha inquietação quanto àquilo que eu vivi naquele período, quando eu consegui dar continuidade à minha vida, quando minha vida prosseguiu, quando eu consegui conversar, liberar perdão, por mais que existia o discurso na minha mente, acho que só funcionou quando eu tive o ato. De falar. Né? Porque o perdão não é um sentimento, né? O perdão é uma atitude, né? Que tem que ser vivida, praticada. Agora, a gente profissional, em casa, todas as áreas deram um boom. Impressionante, né? Agora, a gente constatou, então, que não dá para viver, não dá para entender o evangelho sem ser igreja. Agora, a gente também tem que apontar as miras para a igreja do Senhor entender que existe uma parte também cabe à igreja que a gente está errando. Por quê? O último censo do IBGE, que inclusive deve ter saído, vou te falar, deve ter uns 10 ou 15 anos, se não me engano. Acho que saiu um agora, mas o último que saiu, que eu tive, assim, que eu estudei, estudei mesmo, fui ver cada coisa. O Brasil, ele tem um terço do Brasil é cristão. Um terço do Brasil é protestante. E isso é uma vitória. De acordo com o que eles falaram, a gente vai ser maioria. Falta pouco para a gente ser maioria. Isso já tem um tempo. Mas a mesma proporção de que um terço é protestante, ou seja, está dentro da igreja, nós temos um terço que não conhece e um terço que foi e não é. E contra. Olha só, olha que loucura. Feridos. Olha o que isso quer dizer. Que a porta da frente está aberta, mas a da de trás também. Então, assim, a gente... Peraí, alto lá. Tem alguma coisa que está errada. A gente olha para a gente e fala assim, o que nós, na igreja...
Porque o evangelho é maravilhoso, não tem jeito. O cara chega aqui, o cara é abraçado, é amado, experimenta o Espírito Santo, não tem jeito. O cara quer falar, eu quero. Mas a partir daí, o que a gente está errando como igreja que faz com que a porta de trás continue aberta? A gente, né, muito tempo, né, na nossa denominação, vamos dizer assim, nós sempre fomos muito bons no portanto ide. Nós somos bons de evangelismo, mas temos que reconhecer a deficiência do discipulado. As igrejas que repaginaram a sua missão para tentar fechar essa porta dos fundos, ela conecta mais a vida das pessoas. E isso é claro e notório. Nós precisamos conectar pessoas, nós precisamos conectar vidas ao corpo, porque fora do corpo não tem vida, né? Um exemplo disso é Paulo. Pô, a gente conhece Paulo como o grande apóstolo Paulo, mas o Paulo tinha tudo para ser um crente desviado, tudo. Vocês lembram o que aconteceu com o Paulo? Paulo foi lá, daí ficou um tempo, né, com Ananias e foi mandado embora pelos apóstolos. Então, criou daí problema. Ele voltou para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Barnabé o que aconteceu? Paulo chegou, a igreja ficou com medo de Paulo. Lógico, ficou com medo. O Barnabé foi o único que chamou Paulo para comer um churrasco. E aí, Paulo, me conta a tua história. Onde está aquele jovem, eloquente, pregador? Então, no caminho de Damasco aconteceu isso. Cara, o Pedro precisa saber disso. E o texto bíblico fala em Atos que Barnabé levou eles aos apóstolos. A Pedro falou, conta, Paulo, a sua vida. Aconteceu isso. Mas o Paulo, ele era novo convertido. Então, o que ele fez? Ele foi discutir com o judeu e tal. Os caras queriam matar, Paulo ficou de mal com a igreja e ficou de mal com os judeus. Sabe o que Pedro e a igreja fez? Chegou para Paulo e falou assim, a igreja vai te dar um presente, Paulo. Qual é o presente? Nós compramos uma passagem só de ida para você para Tarso. Volta para Tarso. Olha o que eles fizeram, um novo convertido queimando pelo evangelho, fazendo as coisas erradas, porque o novo convertido faz um monte de coisa errada. Fazendo a coisa para o evangelho, mandaram ele de volta para o lugar onde não tinha igreja, não tinha nada. Paulo ficou lá, de acordo com a história, por volta de 3 a 5 anos. Mas foi aí, pastor, que ele ressignificou a teologia dele. Foi aí que ele passou pela moenda. Tem gente até que assevera que foi mais tempo, não lembro agora ao certo, mas foi ali que ele passou por um tempo assim, foi o discipulado de Paulo, assim, sabe? Dele passar e olhar para a lei, olhar para a graça. Dizem que esse tempo foi um tempo, de certa forma, bom para Paulo, né? E para gente que depois recebeu a teologia dele já de forma cristã, né? Não judaica, né? Sim. Bem interessante. Mas é isso, a gente por exemplo, se você for pensar nisso, eu falando sobre crianças outro dia, a gente impede as crianças de chegar no reino. Jesus disse isso. Os discípulos, cara, a primeira geração de discípulos, as crianças queriam chegar até Jesus e os discípulos não deixavam. A igreja às vezes faz isso, né? E a gente não pode ter a desculpa de dar tudo atribuir à igreja, porque a gente acabou de conectar aqui que histórias difíceis acontecem, tragédias, né, escândalos, mas o perdão, a história do pastor Robson não é motivo para você deixar a igreja, e toda a base aqui bíblica, você falou de teologia, você falou de sociologia, você falou de biologia, de que não dá para ser crente sem corpo, sem igreja, não pode ficar uma cabeça aí, né? Não tem como. Quando os desigrejados ele apontam a igreja sobre um monte de defeitos, a igreja ela funciona, uma frase até do reitor lá do seminário, como uma mola amortecedora da sociedade, né? A parte ruim da sociedade a gente absorve. O Bible Talk, Rodrigo Bibo, né? Ele teve uma entrevista, né, falou que os pastores, a igreja, ela atende o saneamento básico da sociedade, a parte onde ninguém... Nossa. O cara está com o casamento destruído. É isso. É o saneamento, a parte mais difícil da sociedade, a gente absorve, suporta. O Estado não entra na comunidade, mas a igreja está lá dentro. Façam as críticas que quiserem, mas a igreja está lá dentro. De madrugada, quem leva às vezes o filho para o hospital com dor é o pastor. Pessoas tentando suicídio, pessoas se cortando, e isso, Fortes. o bem que ela causa até evitam gastos ao sistema
Sim, ela alivia o sistema de saúde. O sistema de saúde, o sistema... Ela cumpre com um papel que alguns Estado, acham que é só que o do Estado Estado. deveria estar Ou presente. que é do Estado. E O quanto constitucionalmente uma falando, é igreja do é Estado. importante na sociedade, uma igreja local, né? Qual Punk, cara, isso E vocês lidar falaram com o assim, funcionamento básico da sociedade. muito forte isso, tá? Porque é isso aí, porque a gente faz o que ninguém quer fazer, né? Enfim, é isso aí. Vamos falar. Vamos Seja, avançar. e imagina, você imagina o bem que uma igreja faz com recuperação de drogados, Sim, o bem que uma igreja faz com orfanato, com família. cesta básica para Cara. com certeza a igreja Tauá deve dar, sei lá, quantas cesta básica por mês? Nossa, Negócio absurdo. Gente, lá na igreja também é a mesma coisa. Isso é isso. papel do Estado, por exemplo. Isso. No passado, com a construção de faculdade, Colégios. Muito, a parte toda de educação. educação, Quer ver uma coisa? Isso aqui é clássico. Por que vamos lá, o mendigo, o morador de rua, ele pede dinheiro na porta das igrejas e não na prefeitura? É porque lá na porta das igrejas ele consegue. Por que ele não, ele vai buscar ajuda e socorro onde? Você vê na porta das igrejas as pessoas ali, né, esmolando, pedindo esmola. Na igreja católica você vê isso, nas igrejas evangélicas, mas você não vê as pessoas na porta da prefeitura pedindo, porque quem socorre, né? Eu sou assim, gente, eu sou um apaixonado pela igreja, eu sou um restaurado pela igreja, eu fui excluído da igreja, perdoado pela igreja, ordenado pela igreja, sou sustentado pela igreja, e eu não sei quais são as conexões que vocês fazem com a igreja, porque hoje tem muita gente, eu percebo, até usando de argumentos plausíveis, né? Histórias, por exemplo, como essa, escândalos, roubalheiras, e a gente tem nossas vergonhas, né? A história da Reforma Protestante, se a gente for contar com toda a veracidade, a gente se envergonha de muita coisa que aconteceu. Não há dúvidas, assim, mas eu creio muito que o saldo é positivo, que eu digo aqui do púlpito desta igreja há alguns anos, que se não fosse a igreja, esse país eu acho que tinha sucumbido. Com certeza, não. A igreja. O Ocidente como um todo deve muito à igreja. Por quê? Primeiro, a parte educacional. A universidade começou dentro de uma igreja. Isso. Na verdade, com escolástica. Sim. A parte política constitucional. A nossa Constituição Lei toda civil. é filha da Constituição norte-americana. A gente reproduziu. E a Constituição norte-americana copiou, na plagiando os princípios batistas. Então, assim, ou seja, está tudo aí, cara. Base moral de uma sociedade, a base de conhecimento cognitivo da sociedade, tudo teve sua gênese dentro da igreja. Mas por que então? O que acontece que há uma necessidade? A gente sabe que espiritualmente, né? Você cita um texto de Jesus muito fantástico, que eu acho que a igreja durante muito tempo interpretou ele errado, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Na cabeça de muitos ainda é aquela ideia de que eu estou aqui dentro, eu estou na porta e o inferno, né, tentando entrar e as portas vão resistindo. Pelo contrário, o contexto do texto deixa claro que nós, né, quem não resiste é a porta do inferno e não a porta da igreja, porque a porta da igreja é Cristo. Ele é a porta e a gente precisa entrar, a gente precisa resgatar. A gente sabe que há uma intenção do diabo de destruir a igreja. Ou eu estou errado? Não, claro. Não. Então, mas tem outras. Por que isso assim, né? Por exemplo, vamos falar de preconceito no Brasil. Vamos falar, tem que ser falado. A pauta. Racismo, beleza, vamos falar. Vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre preconceito, vamos chamar quem? Vamos chamar os estereótipos, né, que estão aí, pá. Aí eu sempre pergunto, mas e a igreja? E a igreja? Tem gente hoje que morre. Vai para a missão Portas Abertas, vai ver o que acontece nos países hoje, quer ser cristão. Vai para uma comunidade hoje em que o tráfico de drogas, por exemplo, está perseguindo pastores, como nós aqui oramos por uma situação, não vamos falar. E eles, assim, quase foram expulsos e quase foram mortos. Não estamos falando de África, de Ásia ou leste europeu. Estamos falando de Rio de Janeiro. Então, assim, quando eu era do mundo, estava na universidade, cara. Maravilhoso, cheio de amigos e tal.
Aí eu e minha esposa, na época minha namorada, nos convertemos. Pronto, fomos excluídos. Eu sofri bullying por ser crente. Eu parei de ser convidado, as pessoas começaram, ele agora só quer saber de igreja, ele agora só quer saber o Bíblia Antiga. Tem isso. Vamos falar sobre por que ser cristão hoje, né, não é. A gente esquece que algumas coisas horrorosas acontecem também. Né? Por que essa militância contra a igreja? Militância é uma palavra que se tornou política, não é isso. Mas por que as igrejas ainda são tão resistidas? Eu posso... Diante de tudo que a gente falou assim, não era para todo mundo ir para a igreja? Não era? E por que né? Eu penso assim, pastor, há um grupo de pessoas que chegam à igreja com uma expectativa e geram uma expectativa alta porque ela vem pensando o fim nela mesma. Por exemplo, estou com frustração no casamento, eu estou com frustração desempregado e tal, o que for. E fazem campanhas, participam de 7 semanas, e o fim não é conhecer o Cristo, mas sim naquilo que Cristo pode dar. Uhum. E essas pessoas chegam e gera uma expectativa alta e elas se frustram e saem machucadas, porque não foi atendido aquilo que ela gerou expectativa. Muitas pessoas chegam na igreja na esperança de um problema ser resolvido. E é genuíno chegar, trazer em oração, colocar no altar, né, que a gente é ensinado, que é a paz que excede todo o entendimento, que a oração do justo tem poder. A gente é ensinado. Nós cremos em milagres. Cremos em milagres. Porém, entretanto, todavia, eles não querem conhecer o Deus do milagre. E quando a gente conhece o Deus do milagre, a gente crê na soberania, que o crente sofre. Nós, principalmente aqui do Ocidente, né, a gente foi invadido por uma teologia do triunfalismo, que você é cabeça, né, cauda, você não pode sofrer. E quando chega a vez do dia mal, do dia do sofrimento, a pessoa, pelo fato de não ter base consolidada de quem é o Cristo, elas sofrem de tal maneira que se frustram e a porta... Eu lembrei, porque eu vou precisar passar para o pastor Everton, e a gente daqui a pouco vai ter aqui uma vinheta, um intervalo, porque o pastor Everton vai precisar ir para o compromisso, e a gente vai ter uma vinheta, um terceiro bloco aqui, né, que eu estou criando aqui agora, e a Stephanie vai entrar. Mas eu lembrei de algo interessante, que é triste, né? Eu perdi assim, uma família que foi embora da igreja, porque eu preguei assim, já que está todo mundo ensinando os outros só a vencer, eu vou ensinar a igreja a perder. Né? Como passar o dia mal. Né? E aí, porque não é só vitória, talvez isso é uma excelente abordagem. Pastor, por que você acha que... O que acontece? Tem a questão espiritual, mas por que essa resistência contra a igreja? Teologias ruins, uma pregação equivocada, né, mostra um Deus que não existe, um evangelho que não é o do Cristo, né, ok, mas tem alguma coisa, o que você queria acrescentar? Acho que são diversas, uma dessa percepção é ótima que o Robson falou, assim, aí, de vez em quando... O falso evangelho. O falso evangelho é pior que não pregar, né? Porque tu tá pregando contra. Assim, é melhor pegar o cara que é uma folha em branco, essa é a verdade. E a outra possibilidade também é a questão do espiritual mesmo. Eu vou ser bem espiritual agora. O mundo jaz do maligno. Então a gente vai ver. Eu estou fazendo estudo agora em cima de Apocalipse. O negócio vai piorar, gente. Vocês têm que entender isso. Vai piorar. A igreja vai sofrer perseguição, muitos vão ser mortos, aquela coisa toda. Então, assim, quem não é com Cristo, a tendência é que seja do outro lado. É basicamente isso. Se o mundo jaz do maligno, quem não é, vai ser espalha. Com ele não ajunta, espalha. Vai ser perseguição e vai piorar cada vez mais a perseguição, e a igreja vai ter que se posicionar, e aí a gente vai caminhar literalmente para algo que o texto bíblico já não nos enganou. O negócio vai ser isso mesmo. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu estou preocupado com o seu horário, eu quero ser fiel, porque ele tem um compromisso importante aqui agora, mas eu queria que você dissesse assim, talvez em uma frase, ou em uma palavra. Como é que é de... Não faz não. Uma frase, isso uma aí palavra. Ele pediu. Pegou até uma aqui. Um bate-papo. Ele é professor, ele é pastor, músico. Muito bem. O pastor Robson tem o dom de imitar, né? Ele imita algumas vozes, pessoas.
Mas você tem certeza disso? Tem, tá vendo? Silvio Santos. Aê. Vai dando corda, ele vai, né? Isso aí. Eu disse que da imitação para você não pensar outra coisa. Mas Amém. deixa eu Glória lhe a Deus. dizer aqui, tipo, qual a maior conexão? Assim, quando você pensa, você Everton, o que a igreja representou para o Everton na sua história? Tirando a vocação, o chamado, a igreja, o Everton ovelha, o Everton ser humano, qual a maior conexão? Ou você foi músico, você é músico, o Everton abriu mão de uma carreira musical, é um produtor, é um cara acima da média, quem sabe do que eu estou falando, e se abandona tudo para ser pastor de igreja, nesse tempo. Por quê, cara? Por que essa conexão? Igreja, que primeiro, aconteceu? para mim, se fosse definir numa palavra igreja, seria família. Família. Igreja é família. Igreja é parceragem. E, em segundo lugar, assim, eu posso falar, a igreja me transformou, a igreja formou minha identidade. Eu sou pastor de igreja local. Eu não sei se isso Deus vai mudar na minha vida. E eu preciso dar um abraço naquela irmãzinha que está terminando o culto e lá dar um abraço nela. Eu preciso. Eu preciso sorrir para as pessoas. Preciso amar as pessoas. Eu preciso ir lá na casa da pessoa, chorar com ela, abraçar ela. Isso fez a minha identidade, formou a minha história. Eu não acredito em igreja de púlpito, eu acredito em igreja de relações, das relações. Se não fosse a igreja, a gente não teria como formar as pessoas à luz de Cristo. Mais uma vez. Sim, Assim, Conexões, né? é isso. não dá. E as pessoas não são formadas com conteúdo. A gente não forma as pessoas no púlpito, a gente starta algum conceito no púlpito, mas as pessoas são formadas nas relações. Então, assim, igreja As é relações tudo. familiares. Exatamente. Deus não fez, Deus não... E tá lá, né, na carta de Pedro, né? Jovens, eu vos escrevo. Filhos, eu vos escrevo. isso aí. Pais, eu vos escrevo. família. Tá ali, né, cara? Pai, jovem. Deus é assim, o projeto de Jesus não foi um projeto para que a igreja dele fosse o que fosse, não foi um projeto de conhecimento, mas foi um projeto de geracional. São pais que formam filhos, filhos que formam filhos, filhos que geram filhos, e assim a gente constrói. Só tem como fazer isso na comunidade. Gente, igreja não é monumento. Igreja é movimento. É isso. Pastor Everton, Deus te abençoe. Que prazer. Que prazer Deus continue estar aqui. te usando. Eu sei que Prazer você vai agora, a gente está gravando, mas você vai agora. Que Deus te abençoe na sua palestra. Amém. Nós vamos ter aqui uma pausa. O Marlon vai pausar aqui o vídeo, porque o pastor Everton vai sair, a Stephanie vai entrar e nós vamos continuar depois dessa vinheta. Deus te abençoe. Voltamos! Então, depois desse break para a saída do pastor Everton Lovise, que mais uma vez aqui eu quero agradecer a participação nesse primeiro episódio do podcast do pastor Maurício, podcast da Igreja de Itauá. Nós estamos agora, pastor Gisiel, não fica triste, porém, está aqui, ó, simplesmente Stephanie Santana estreando no meu podcast. O irmão está de folga, senão estaria aqui também. Estaria não, para que chamar? Stephanie, quando você é apresentada lá, você usa uma expressão, e eu percebi que nesta edição... Não é só nessa, é sempre. Você foi... Falta de criatividade nossa, né? Como é que você entra lá no Simplesmente, quando não rouba sua frase, dá um oi aí pra galera. Fala, galera. Cara, fala, galera, já é bem genérico. Para vocês roubarem, é muito... Olha, vou te Mas falar. tem Mas tudo bem. Tem um charme. Gente, a Stephanie está aqui, muito bem-vinda. Você sabe que eu Muito sou fã. obrigada. É ela que salva o podcast do Simplesmente. Ela e Ele o Marlon. cismou com isso. E é assim, Eleva o né? nível. E eu acho que a Stephanie contribui muito, porque nessa perspectiva aqui agora, que nós estamos de segundo bloco para terminar, estamos indo para o final. Acho que o Marlon botou. Ó, Você não botou, coloca, né? Para não deixar o pastor no vácuo agora, né, Marlon? Valeu, valeu. para ficar certinho na edição. 1, 2, 3 e. Aí. Então, a gente está como pastores,
né? 2 pastores. E uma não pastora. Se entendeu a mensagem do domingo à noite, pastora. Se não entendeu, Eu entendi. continua ovelha. Então, mas a Stephanie, como membro da igreja, como ovelha de Cristo, ela não é nossa ovelha, ela é ovelha de Jesus, membro da igreja. É importante para você, para a gente aqui, como pastores, para você que está em casa, que está acompanhando esse podcast, que já compartilhou com no mínimo 15 pessoas, gente. Queria que você mandasse esse link, compara 15 pessoas. Mas, pastor, por que 15 pessoas? É um número que a Bíblia deixa bem claro, nada a ver, irmãos, é 15 pessoas, são 15 pessoas. Loucura. Então, eu queria que você, Stephanie, primeiro assim, como um testemunho pessoal, até para você chegar, que tipo de conexões você fez, ou o que a igreja representa para a Stephanie, que hoje é fonoaudióloga, a Stephanie é professora, ela é musicista, cantora, vocalista. Meu Deus, quantas coisas. Né? Tem isso. Compositora. Uma das sócias majoritárias da Monelícias, não é isso? Não é isso? Ela é Inclusive, design gráfica da Monelícias, a maior empresa de quentinhas da Ilha do Governador. Faz o Faça financeiro. sentido. Vai aparecer aqui, ó, Contadora, faz a parte do financeiro. Gente, já deu. Muito bem. Mas você é criada no Evangelho, você é criada na igreja. O que a igreja, Stephanie, representa para você? Eu participei do último podcast, então, com a juventude, sobre o Dia do Pastor, me sinto muito à vontade de fazer essa pergunta para ela, porque ela fez numa observação muito boa, até de transições. Finja que eu não sou seu pastor, você é bem sincera. O que significa igreja? Não a igreja do Tauá, para você, te ajudou, não te ajudou? Foi sempre 100%? Foi só escada, linha de tendência de alta a vida inteira? Ou que conexões você tem com a igreja? Cara, separar a igreja, a importância da igreja para mim, a importância da igreja Batista de Tauá para mim, é quase que impossível, né? Porque eu nunca fui de outra igreja. Glória a Deus. Nunca fui de outra igreja. Aleluia! Então, mas vamos lá. Eu gosto dessa pergunta porque eu já refleti sobre ela. E a igreja para mim, ela foi literalmente coadjuvante na minha formação como pessoa. Coadjuvante não, principal na minha formação como pessoa. Eu via que muitas coisas que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida, era a igreja que me trazia a orientação, o norte. Porque, de fato, assim, cultura de vida devocional foi algo que demorou um tempo, apesar de eu ter crescido na igreja, para me desenvolver de forma pessoal, sabe? Eu lembro de ter muitas tentativas desde a infância, frustradas por seguir métodos que me traziam, que não engrenou, então, demorou um tempo. Então, na igreja, através das pessoas, da comunidade em si, era da onde eu aprendia coisas que o mundo me trazia, que a vida me trazia, e eu tinha questionamentos, muitas coisas eu esclareci aqui. Então, formação. Eu lembro de viver uma infância aqui, literalmente viver aqui dentro, de forma que, para mim, eu lembro com muita alegria. Eu não teria escolhido outra forma de viver, de crescer, que não fosse na igreja. Para mim, foi muito, muito bom. Mas, assim, nem tudo são flores, né? Então, teve momentos de Pensar em sair. quebras, de pensar... Não, nunca pensei em sair, não. Mas... Na verdade, assim... Então, para ser sincero... Para ser assim, não, sair da igreja, não. De Cristo, não. Mas depois eu conto até sobre essa questão da igreja em si, porque eu acho que é algo inédito. Eu nunca falei isso. Olha aí. Primeiro, Inédito para vocês! olha aí, gente. É só no canal do pastor Maurício. Mas, assim, igreja, para mim, foi muito importante na minha formação. Em acompanhar meu processo de amadurecimento como ser humano.
Então, eu tive esse privilégio de viver isso desde antes de eu me lembrar. Eu já frequentava essa igreja, e eu não tenho memória disso, só relatos disso. Tive o privilégio de não ter me afastado dela, mesmo em momentos em que, espiritualmente, eu estive distante. Confesso que, nesses momentos, eu acho que já falei no outro podcast, nesses momentos foram os momentos em que eu tive crises com a igreja em si. Então, era algo muito mais espiritual, pessoal, do que, de fato, um problema com a igreja. Isso não significa que eu não vivi problemas com a igreja, mas tudo isso contribuiu para o meu fortalecimento. E eu louvo muito a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, que me fizeram ter essa reflexão de forma muito tranquila, saudável e esclarecedora, e que me fizeram estar aqui hoje. Aos trancos e barrancos. Mas, assim, eu confesso que tudo que aconteceu na minha vida espiritual em relação ao que eu penso sobre igreja foi muito mais interno do que de prática. Eu acho que isso é uma coisa assim, boa para a gente conectar, para a gente poder aprender, porque às vezes a gente tem crises, e eu acho de uma sabedoria, de uma grandeza, viu, Stephanie, de uma humildade peculiar e rara nos dias atuais, porque o fácil é você jogar a culpa no outro, a terceirização, e aí muito importante, talvez possa ter passado desapercebido para você isso, mas a gente precisa conectar, porque às vezes não é o outro, né? Não é o outro, é uma crise que você está vivendo, e aí, em vez de, talvez você só foi ver isso depois. Sim. Claro, na hora a gente acha que é a igreja, ou é o presidente, é o governador, é o partido, é a política, a economia, quando na verdade sou eu, né? E a gente às vezes não quer passar por essas conexões. E a igreja, ela conecta a gente com a vida real. No primeiro bloco aqui com o pastor Everton, o pastor Robson citou aqui algumas experiências de igreja e de ministério que a igreja conecta a gente com a vida real, né? Eu fiz parte de um curso onde eu tive uma discordância muito assim severa com o palestrante na época, um professor, que ele defendia a ideia de que as igrejas deveriam ter focos e perfis econômicos. Então, ele defendia a ideia de que deveria existir igreja só para os pobres, só para a classe média e só para os ricos. Aí ele tentou dar os argumentos dele lá. Eu fui veementemente contra isso, respeitando quem pensa diferente. Eu não acho que há base bíblica no Evangelho para isso. Jesus, por exemplo, foi sepultado e foi acolhido na sua morte José de Arimateia. E rico, tinha uma tumba. Você vê Zaqueu, publicano, gente da alta sociedade, convertendo. Ficou pobre depois, né? Porque se converteu. Mas uma das coisas que eu acho maravilhosas da igreja é você ter essa dimensão de conectar a vida real, porque na igreja você tem gente, pelo menos na maioria das igrejas evangélicas do Brasil, você tem gente de tudo que é tipo de classe social. Sim. E você você tem que aprender a entrar numa comunidade, você tem que aprender a entrar num condomínio de luxo, a mesma festa que senta, né? Eu acho que a praia, por exemplo, a areia de uma praia é um lugar muito democrático, é a mesma areia que todo mundo senta, né? Algumas praias só algumas areias, né? Só para alguns, infelizmente, mas a areia ela traz essa democracia, né? É um espaço para todos. Você chega, mas a igreja deveria ser a mesma coisa, né? Então, sim, eu acho que a conexão da vida real que a igreja, a gente vive os problemas, né? Eu comparo a igreja com a Arca de Noé. E aí a gente estava falando com o pastor Everton aqui, eu perguntei por que as pessoas desistem. Porque a gente acha que a Arca de Noé é aquela coisa linda, né? E que a igreja é essa coisa linda dos bichinhos, gente. Imagina leão, elefante, 40 dias, né? Assim como eu fui no banheiro lá na casa dos irmãos, eles iam dentro da arca.
imagina, eu lido, né, com o cheiro da minha cachorra. Eu tenho um Shih Tzu, né? A Aline, o Lucas e a Bruna dizem que ela é cheirosinha, que ela é uma lindinha, o nome dela. Mas bichinho, tem um cheirinho diferente, né? Imagina 40 dias. Eu gosto de fazer essa comparação. A igreja é essa arca, que às vezes fede, Sim. mas Mas que é melhor nela do que fora. boiando do lado de fora. Com certeza. E até essas situações desagradáveis da igreja em si são oportunidades que a gente não tem em outro lugar. Por exemplo, a gente viveu coisas aqui como comunidade, muito que para mim eu não teria vivido isso em outro lugar. Eu não teria experimentado o perdão de outra forma, talvez, que foi muito didático. Não só um momento específico, mas como várias situações em que... O que, por exemplo? Posso falar? O que? Não, se foi público, sem citar nomes, não precisa citar. Em situações de Se ficar ruim, o Marlon edita. Corta, Marlon. Situações, por exemplo, em crises na liderança. Sim. Entendeu? A gente que experimentou resolver como família. uma resolução em comunidade, onde a gente viu nitidamente que a condução feita por Deus foi algo assim didático para todo mundo. Uau. E eu lembro que foi um dia que eu estava fora de mim e que como foi importante viver isso em comunidade. É claro que a gente tem nossos dilemas pessoais, Sim. nossas histórias, enfim, mas estar em contato com um local tão heterogêneo em classe social, em experiência de vida, idade, a gente não tem essa oportunidade em outro lugar. Pelo menos eu não tenho um ambiente... Tão plural. Exatamente. E quando a gente é acusado do contrário. Eu assim, é algo que eu luto contra, inclusive, porque é maravilhoso a oportunidade, mas não necessariamente é agradável conviver com quem é diferente. É muito complicado. Então, a gente tem a tendência de ir para lugares, querer ir para lugares onde as pessoas são mais parecidas com você. E aí, a gente tem essa tentação e Deus dá uma relembrada, a gente segura firme. E hoje, eu posso falar com toda clareza, eu só sou o que sou porque eu passei pelo processo. O homem que eu me tornei hoje, eu fui forjado pelo processo que eu passei. Sim. Isso eu não seria, de verdade, a busca pelo Evangelho, a busca pela verdade, a busca de ser um homem melhor, de como ser um pai, como que ser pensar em família, eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse passado por todo o processo. E é incrível, né, como Deus conduz o nosso sofrimento. É um privilégio muito grande quando a nossa vida pertence a Ele nesse sentido, né, de vivenciar, de poder, através do Espírito Santo, ser guiados a ter essa reflexão e a ter, de fato, essa ressignificação desses processos sofridos que poderiam não ter acontecido. Mas que bom que, apesar disso, temos até o presente, né, de viver a transformação, a mudança. Eu estou fazendo 10 anos de ministério, né? Não sei em que ano você está assistindo esse podcast, porque a internet tem esse poder, né, de eternizar as coisas. De repente você está em 2029, né? E a gente está aqui em 2022. Então, Aí já pensou em 2029, alguém está ouvindo? Mas como essa palavra foi para mim. Gente, impressionante. O cara falou isso há quantos anos atrás? Mas acontece isso. Acontece Olha, mesmo. né? Que conexão. Que conexão, pastor Robson? Eu acho que o pastor Gesiel vai ficar sozinho no Simplesmente. O que eu estava falando? Então, nós estamos em 2022, eu faço 10 anos de ministério aqui. E a primeira série de mensagens que eu preguei aqui foi... tomei posse no sábado, à noite, e no domingo de manhã, eu olhei agora, assim, me vi ali de joelhos, ali com o Lucas, pequenininho, Bruna no colo da Aline. No domingo de manhã, comecei uma série, Igreja, a melhor comunidade para se viver. Mas por que você tem tanta certeza disso? Porque eu já vivi fora dela. Eu fui criado na igreja, fiquei fora da igreja, e hoje eu estou na igreja. Enquanto eu estava no mundo, e quando você pensa assim no mundo não, pé na jaca,
pé na jaca. Tirando a experiência homossexual e drogas pesadas que você possa imaginar, eu vivi. De ruim na sociedade. Essas duas experiências eu não vivi. E eu nunca vi gente no mundo frustrada. Assim, vou sair do mundo. Por quê? Me decepcionei com o mundo. Mas a gente sai da igreja para ir para o mundo porque se decepcionou com a igreja. Eu nunca vi um amigo meu assim, hoje eu vou embora, hein? Não gostei dessa boate aqui, hein? Não gostei desse show que eu paguei caro, não consegui namorar ninguém, estou muito decepcionado com o mundo. Quer saber? Vou procurar a igreja. E a gente tem assim, mas esse podcast está muito falando da igreja. E bem, porque tem muita gente falando mal. Sorry, nós amamos a igreja. E a gente tem motivos para falar mal? Claro que tem. Eu citei aqui Reforma Protestante. Nós temos as nossas vergonhas. Nós nos envergonhamos. Isso não é novo, gente. Isso não é novo. Se você olhar o Novo Testamento com um pouquinho mais de cuidado, se pelo menos ler o Novo Testamento, você vai observar que nós já tínhamos problemas. Nós já tínhamos dificuldades. Atos capítulo 6, né? Muito legal o texto. As viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, as viúvas judias estavam tendo prioridade na distribuição. Elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Discriminadas. Nós estávamos com problemas nessa situação. A igreja teve uma dificuldade, e isso é ruim. A igreja em Atos capítulo 2, ela cai na graça do povo. Porque o contrário também, aí eu queria ouvir vocês, né? Porque está muito na moda hoje que a igreja boa é aquela que é o cuspe do mundo. Como assim? Porque nós somos tem uma expressão de um reformador que ele diz que nós somos na boca do mundo algo a ser cuspido, de tão intragável. Você só cospe aquilo que você não consegue entregar. E que essas igrejas de modinha, que pintam a parede de preto. Bota luzes coloridas. Esse pessoal aí, porque a igreja boa, fiel, é a igreja que pega contra o pecado. Que preguiça disso. Né? E aí, só que em Atos capítulo 2 a igreja cai na graça. Eles viviam em comunidade, eles partiam pão nas casas, eles faziam discípulos, eles ouviam as histórias de Jesus, eles cuidavam uns dos outros, eles vendiam suas propriedades, gente, propriedade. Eles vendiam, não tem mandamento para vender propriedade. Eles faziam por causa do amor. O mundo ficou encantado com a igreja. E às vezes a gente está querendo construir um ministério de querer detonar o pecador e não o pecado. De detonar a pessoa, sabe? Eu não aguento porque, por exemplo, a pessoa está passando um problema de saúde, a pessoa está passando um problema financeiro, a pessoa está passando por uma luta tão grande. Às vezes as pessoas chegam aqui se arrastando, e em nome da fidelidade das Escrituras, eu tenho que chegar aqui, passar o culto da manhã inteira, da noite inteira, chamando o cara de pecador. Eu preciso ir para o autoajuda? Não, a gente aqui corre disso. Mas o pastor Gesiel, uma vez aqui com a igreja num culto, brincou com isso, que foi assim, um tempo muito especial para nós. Não é autoajuda, mas é a ajuda do alto. Então, assim, a igreja faz conexões com a nossa vida emocional, faz conexões, a teologia, ela de forma integral para todo ser humano. Eu não sei se faz sentido esse tipo de conexão para vocês, ou a gente tem que ficar aqui, não, né? Jesus, antes de chamar a mulher de adúltera, Jesus, antes de chamar a mulher, falar para a mulher que ela não tinha marido e tal, e condenar lá em João capítulo 4, ele bebeu um copinho de água com ela, né? É muito complicado, porque a gente vive um 880, né, nesse sentido. Ou a pessoa fica nesse, realmente não fazem mais igrejas como antigamente, essa necessidade de criar um show no culto e nada a ver. E entre outro lado, né, muita gente supervaloriza essa questão, né, emocional e esquece a palavra. É tão difícil ser equilibrado, né? É muito difícil ser equilibrado. E eu falo por mim. Mas é tão bom, a comunidade ajuda até nisso, nessa questão do
do equilíbrio, né? Se alguém quiser escrever um livro e não tem um conteúdo, mas é bom escritor, me procura, porque eu gostaria de escrever sobre a teologia do equilíbrio. Isso eu falo desde o seminário, só que eu não tenho dom para escrever e tal, não tenho muita paciência para isso, mas eu tenho algumas ideias que né? seria muito interessante, né? A partir do texto de Gênesis, quando o diabo feriria o nosso calcanhar. E calcanhar, eu casei com uma judoca, né? Calcanhar é um lugar de desequilíbrio. O filho da descendente da mulher ia ferir a cabeça da serpente, golpe mortal. Mas a única coisa que o diabo acabou ficando para ele é esse desequilíbrio. Toda vez que você... Nossa. Punk? Eu mando igual os jovens. Uau! Uou. Aqui, ó. Toda vez que... Estou me né? sentindo velho. Vamos fingir que isso aqui é um cavalo. Toda vez que você tenta subir um cavalo, ele fica te puxando para cá. Não quer que você suba no cavalo. O que é o desequilíbrio? Quando você vê que ele vai ver que não vai desistir, ele deixa você chegar e te empurra para o outro lado. Porque o cavalo seria o ponto de equilíbrio, né? E a gente precisa desse equilíbrio. Paulo disse: sede sóbrios. Sim, de fato. É isso. É isso. Gente, estou feliz, sabia? De ter conversado com vocês. É sempre muito bom. Você viu que faltou assunto agora? E a gente está bem... Não faltou? Eu acho não. Acho que a gente está numa situação de conclusão, não é? Obrigado, Stephanie. De nada. Eu queria que a gente pudesse... Eu queria ter a simplicidade da Stephanie, é muito suave. Não é, cara? Muito legal. Não se engane. Existem várias camadas. A gente está resolvendo um problema contratual com simplesmente porque... A gente quer tirar o pastor Gisele, a verdade é essa. Se você não entendeu o recado ainda, pastor, isso é para você. De jeito nenhum. Gente, Fora, Gisele. Aquilo que você... É brincadeira, isso é brincadeira. Simplesmente Gesiel. Simplifica na fé. Stephanie, você ouviu aqui nos bastidores o primeiro bloco. Alguma pergunta de ovelha? Pergunta você ouviu alguma coisa assim? Tinha um monte de coisa para falar. Eu queria perguntar alguma coisa. Tem alguma pergunta? O problema é que eu tenho que me valer da minha memória. Sabe o que eu faço? Já reparou que eu sempre estou mexendo no celular ou anotando alguma coisa nos cultos? Não, nunca reparei. Eu reparei já. É porque eu preciso anotar as coisas para eu lembrar. Cara, tem uma coisa interessante. Um pastor, essa é uma geração. Difícil você pregar para essa geração. Tem um pastor que ele deu uma bronca. Antigamente os pastores paravam o culto quando alguém levantava e tal. Era outra época. Eu acho que isso contribuiu muito. Que humilhante, né? Já falava o nome da pessoa. O pessoal que está conversando aí atrás e tal, lá na galeria, por favor. Posso continuar aqui com a mensagem? E isso era uma coisa vista como boa e tal. E tem gente que sente falta desse tipo de... E era um outro tempo, e talvez naquele tempo, se eu fosse pastor daquele tempo, eu faria a mesma coisa. Se fosse aquele tempo, né? Hoje eu acho que não cabe. Aí nós estamos nessa fase de transição, chegaram os smartphones vieram para a mão dos crentes, veio para a igreja, e ele está lá, nesse início, década de 90, anos 2000, ele está ainda recente, e tem lá um jovem, durante o culto, e eu gostaria de pedir para que parasse de mexer no celular durante a pregação, e prestasse atenção, e deu um pito, como diz o pastor João Emílio, no rapaz. Aí, a porta, o jovem foi lá. Pastor, eu não falei nada para não constranger, mas é porque eu estava no bloco de notas, anotando o seu sermão. Esse pastor, brilhantemente, pediu perdão publicamente, à noite. Arrasou. E nunca mais ele se preocupou com essa questão da tecnologia, né? Então, assim, é importante, né? É uma conexão que a gente fez aqui agora com essa história, assim. Uma coisa que estava aqui no bastidor, acho que vale a pena para finalizar, que está chegando assim. O que... A pergunta para a Stephanie. É essa pergunta mesmo. Isso, vai. Mas bota ela em outro estado. Stephanie, você foi... bota ela em outro estado. Bem longe. Pelo motivo profissional, não sei, Deus te encaminhou para um outro estado. Uhum. O que você utilizaria de conduzir ou de princípio que você utilizaria para definir? Eu vou estar nessa igreja porque, tirando palavra, eu acho que isso é o fator principal. Né? É principal, mas vamos lá. Isso, eu quero ouvir essa parte. Porque eu fiquei pensando nisso quando vocês falaram nos bastidores.
E eu falei, cara, de fato, a palavra é uma coisa que faz muita diferença. Mas, nem dependendo do lugar para onde a gente não vai ter muitas opções. Se eu for para um lugar de metrópole, as pessoas vão estar, assim, vão tiveram acesso a seminário, têm acesso a autores, têm acesso à literatura. Mas a gente sabe que no Brasil, um país continental, nem todos os lugares têm esse acesso. Muito abrangente a resposta. Muito boa. Brilhante, né? Vai. Por isso que é a Stephanie, cara. Gente, pelo amor Stephanie de Deus, Santana. pelo amor de Deus, vou ter que orar a Deus para coisar meu ego aqui. Mas vamos lá. A questão é a seguinte, eu fiquei pensando nisso. Cara, vai ter lugar que, de fato, isso não vai ser possível. E, assim, a gente tem hoje, por mais que... eu tenho hoje o privilégio de ter isso na minha igreja. Puxei a sardinha. Mas, de fato, não é... Não, mas é sério, não acabou de Ela chutar está o pé falando da do pastor Eu Gesiel, não tá? sou o tipo de pessoa... Eu não tô sou o achando que tipo é de pra pessoa que gosta de ficar babão novo dos outros. Mas, de fato, eu tenho esse privilégio de viver isso aqui na igreja. Mas eu poderia não ter um pastor tão bom de púlpito, né? Com a palavra não só bíblica, mas bem organizada. Aqui, mas eu tenho acesso na internet. Eu posso escutar os pregadores que eu quiser através da internet. Então, assim, a igreja hoje em dia, infelizmente, não me prende só pela palavra, porque eu tenho acesso a isso de outras formas. Então, esse é agora o feeling. O que prende? Eu acho que é isso, é o senso de comunidade, Conexões, entendeu? né? A sensação de pertencer àquele lugar. Então, se eu encontrar... Palmas, tá? Nessa hora, palmas, Marlon. Eu lembro que eu escutei uma vez na faculdade sobre essa questão da pertença, né? Sobre a adesão de um paciente numa terapia. A gente está falando sobre terapia em grupo. E aí a gente falava sobre isso. Não adianta você tratar esse ambiente de uma forma em que ele é passivo. Ele precisa se sentir pertencente ao grupo para participar das dinâmicas. Isso eu levo para a minha vida. Às vezes em que eu tive crise, não, chega, vamos sair embora daqui, não dá. Era essa situação onde eu deixava de me sentir pertencente e eu falo, não, ou eu tenho que fazer uma coisa, ou eu vou definir que, de fato, eu não pertenço a esse lugar, ou eu vou dar um jeito de me redescobrir como pertencente dessa comunidade. E aí Deus foi conduzindo e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Porque muitas pessoas chegam na igreja por causa da estrutura, por exemplo. Sim. Tem filho pequeno, aquela igreja tem estrutura para o meu filho? Hoje, Eu acho que é até plausível. casais falam assim, não, eu consigo suportar porque eu sou maduro na fé, mas a minha filha, ele tem que ter um lugar que tem um lugar estruturado onde traz a palavra, onde Sim. recebe Eu não tenho bem. esses critérios porque eu não tenho essas dinâmicas ainda, né? Mas... Na juventude, muitas pessoas escolhem, assim, a gente escuta próximo da gente. O louvor de lá é jovial, né? E as pessoas determinam o lugar pelo o estilo de música que Mas toca. eu vou te falar que isso também não segura as pessoas. Eu acho que não segura. Excelente. E aí eu... Porque, É o assim, meu- enjoa, essas coisas, a gente, como eu falei, a gente encontra isso Vai falando, em show. Deus. Vai falando, Deus. Não, é sério, mas é. Aleluia. Usa a tua serva. Usa a tua serva. Mas porque eu fiquei pensando nisso. Tudo. Meu pai falava muito nisso, às vezes, sobre isso. Não, porque precisa. O louvor, ele precisa ser muito. Eu não estou falando que não precisa, não, tá? Precisa. E como? E sim, eu acho que isso. Ninguém gosta de ouvir uma mensagem ruim. Não. E sim, se você tem que. Ninguém gosta de ouvir uma mensagem ruim. E nem um louvor ruim. Então, Exatamente. A gente está entendendo o que você está falando. E como aquele papo que a gente teve no nosso podcast. Se a gente tem a possibilidade de fazer o melhor, a gente vai fazer o melhor, de fato. Performar. Exatamente. Só que a questão é, isso não vai segurar. Não Porque vai música segurar. boa, curto melhor eu tenho período, lá né? no show no mundo. Sim, sim. Então, na minha opinião, aquilo que você vê, o que eu tenho tratado como pastor, eu sempre acreditei nisso, como o pastor Everton falou, de ser uma igreja de relacionamentos. As pessoas hoje precisam ter esse sentimento de pertencimento. Há alguns críticos, especialmente os mais assim ateus, né, os que não realmente creem em nada, eles vão, né, para a ideia, como o pastor Everton muito bem abordou, da sociologia, de que esse crescimento evangélico, o crescimento da religião, está muito mais voltado para esse senso de pertencimento do que propriamente
a adesão a uma fé, uma conversão e tal, porque realmente precisa acontecer. Só que em muitas comunidades ainda de fé, igrejas, locais, isso não é incentivado. A ideia é do culto do domingo. Então, eu não chamo nem mais de culto, né? É de reunião. É reunião das 10 e vem o povo, e reunião do meio-dia, reunião das 15, a reunião das 17, a reunião das 18, e é o povo que vem, que entra, que sai, que deixa suas ofertas, que entra, que sai, que deixa suas ofertas, e vai embora para casa viver a sua vida. E o Evangelho de Jesus, ele é o Evangelho do relacionamento, é o Evangelho do fazer discípulos. E discípulos, a palavra discipulado, quando Jesus diz, portanto, fazer discípulos, é matetés no grego, né? É estar aderente, é estar junto, né? Eu, domingo à noite aqui, então, domingo anterior à gravação desse primeiro episódio, dessa primeira conexão, eu falei de algo assim que eu acredito muito, por exemplo, eu não estou aqui esvaziando o domingo não, tá, gente? Venham domingo aqui na igreja, tá? 10h15, é o culto da manhã, 18 horas é a nossa celebração. Mas assim, qual o milagre que Jesus fez quando ele estava sozinho? Isso para mim é impressionante. As grandes manifestações Está no ambiente do Cristo, assim, no sentido do milagre, Às vezes Deus na usa, né? sua grande as suas grandes manifestações Muito raramente. sempre foram, sempre não, na sua grande maioria, pelo menos aquelas que João registrou, foi com a igreja reunida. Sim. Foi com a igreja em comunidade. Foi no meio da multidão, que as pessoas criticam isso, né? Está pensando em números. A Bíblia tem um livro da Bíblia que chama Números. A igreja começa com a multidão e vai terminar com a multidão. Na promessa a Abraão, no Apocalipse, na visão de João. As multidões. Né? Essa ideia de que, né, os pastores se transformarem, sei lá, tem isso também, né? Numerolatria. E o problema é que também tem a numerofobia, como disse Hernandes Dias Lopes. Tem o outro lado também, né? Tem o outro lado. Bacana. Escreve o livro do equilíbrio, pastor, vai dar bom. Como tem essa questão da celebração da comunidade. Só que, embora eu acredito nisso, eu viva intensamente, domingo lá em casa tem uma prioridade incrível. Se me visitar domingo sem me avisar, ou fica sozinho, ou vai para a igreja comigo. Porque eu não abro mão de expor meus filhos a essa experiência poderosa. Porém, Jesus não ficou só nisso. Jesus ficou com um pequeno grupo também, porque ali ele vivia esse relacionamento, essa comunidade. Porque aqui no domingo você vem para um louvor majestoso, para ouvir uma palavra, você vem para adorar. Mas, cara, aí eu vou puxar a sardinha para isso, porque é na célula que a gente faz as grandes conexões. Eu não estou dizendo que é só na célula. Mas eu nunca fui numa célula, eu tenho muitas conexões na igreja. Ótimo, é possível. Mas assim, de forma intencional. Eu sempre uso assim. Mas no ensaio do coro tem comunhão. Tem, claro. Mas se você começar, não foi feito para isso. Mas na escola bíblica dominical, se você começar a bater papo e prestar conta da sua vida um para o outro ali, o professor vai falar, ei, só um instante. Aqui é aula. Por favor, aqui é uma aula. Se a gente for falar, porque o teatro e tal, sempre tem que ser depois. A célula não. A célula, que é esse pequeno grupo de crentes que se reúne nas casas com o propósito de edificar um ao outro, né, e de ganhar outras pessoas para Jesus através do relacionamento, é que gera tantas conexões, né? E essa ideia de que a célula... o próximo podcast, eu estou deixando aqui, vai ser sobre isso. Né? Não sei nem se vai ter visualizações, mas eu não estou preocupado muito nesse primeiro momento, não. Com a questão da visualização, que para mim é importante, mas o segundo, com relação às células, eu quero muito trabalhar esse conceito de que conexões, né? A célula como uma grande conectora, como uma grande conexão, porque é lá que, de forma intencional, que eu vou, mesmo sem a presença do pastor, é um ato de humilhação. Sim. Os pastores não querem descer do poder, e por isso que não querem, eles querem ter a sensação de que assim, não, eu que resolvi o problema do casamento deles. Sim. Só que hoje tem muito problema de casais que nem chegam para mim, porque a célula abraça,
porque a célula doou alimento, porque a célula cuidou. Ah, mas é porque na igreja tal eu vivi célula, e lá era a maior pressão, eu estou triste por Tem que isso. Se multiplicar, você tem que acha que eu não multiplicar. creio nisso, deixa eu te dar uma dica aqui, nem deveria, né? Se eu tivesse medo. Feridos em Nome de Deus. É uma pesquisa jornalística. Leia esse livro. A maioria fala sobre igreja em célula. Então, eu sei muito bem do problema, inclusive se tornou uma literatura que é fonte para muita coisa, do que se fala sobre célula na parte assim, ruim. Beleza, mas aí o que eu faço com isso? Eu aprendo e não repito o modelo. Sim. E assim, é na célula, porque assim, a célula é lugar de panelinha. Célula é panelinha, Célula é panelinha para as células que não multiplicam. Por quê? Olha aqui, nós temos uma célula aqui, nós 3. Aí chegou a fulana iPhone 11, Rosinha. Aí chegou o iPhone e tal. Aí chegou o Robson, ajuda aí, Robson. Nokia. O Nokia. Aqui. Chegou o irmão Samsung, chegou o irmão Apple, está aqui. A caneca. Nós éramos 3 e agora nós somos 3, 4, 5. Só que esse irmão aqui, da caneca, que eu quero, é esse aqui que se converteu, que eu ganhei dos surdos da Igreja Batista de Itauá, muito obrigado, Ministério Novo Coração, ele despontou na liderança. E aí, não tem mais uma célula, ele vai ser treinado e enviado. E esse irmão aqui com essa irmã aqui, junto comigo, vão formar essa célula. Mas e eu não vocês ficam. quero, não sinto saudade. Vai sentir saudade. E aí, eu que tinha relacionamento só com 3, chegaram 5. Sim. Aí multiplicou de 5, aí 10. 10 virou 2 de 5. E aí, nessa nova 2 de 5, chegaram os glass. Chegaram os irmãos de vidro. Bilíngue ele, né? Chegaram os irmãos de vidro. Então, eu que tinha uma conexão só com 3 pessoas, se esse ciclo continuar se multiplicando, a minha panela é grande demais, gente, é muito aberta. Então, é por isso que, gente, igrejas saudáveis que trabalham com célula, bem, eu acho que esse deveria ser o grande motivo, para evitar essa questão da panelinha. A gente falou disso de bolhas, lembra? Sim, sim. E assim, você está falando isso agora, lembrando dessa história que eu contei sobre a minha vida, eu vejo que quando a gente começou a viver células plenamente, foi quando o cuidado foi para uma outra situação. Porque eu lembro de ter tido pessoas na minha vida, a partir da minha caminhada, pessoas que foram marcos na minha vida, no sentido do cuidado, do discipulado. Mas quando eu tive uma discipuladora, denominada discipuladora, isso fez muita diferença. Que eu acho, e aí pensando, por quê? Eu acho que tem a ver com esse senso de responsabilidade, de cuidar do outro. Quando é um ensaio, que eu vivia isso muito em ensaios, né? Grupo de crianças, juniores, mensageiras, e mensageiras, essas coisas assim. Era consequência, tipo, tô aqui no grupo, fazendo o propósito do grupo, e aí, de quebra, estava com problema X e a pessoa me ajudou. Mas era uma consequência, não era tipo, estou aqui para ajudar, direcionar meu cuidado a você. Eu acho que a célula permitiu isso de forma mais intencional, com um senso de responsabilidade maior. Para algo mais profundo, que é o discipulado. Sim. Você entende, identifica, a Stephanie está passando problema, e aí entra com mini célula, que é a microcélula, que é o discipulado. É isso, gente. Isso nós abrimos assim para o próximo episódio. Introdução. Né? Que nós vamos gravar no ano que vem. Quando eu vou conseguir gravar? Brincadeira. Nós vamos gravar de novo, se Deus permitir. Muito obrigado, pastor Everton. Muito obrigado, Stephanie. Muito obrigado, pastor Robson. Muito obrigado, Marlon, Marcelo, Paulinho, PH. Muito obrigado mesmo. Carol, obrigado, Carol. A Carol também, que está lá em cima, trabalhando, dando apoio ao seu esposo. Queria agradecer a minha esposa, porque ela fez agora algo que eu deveria ter feito, e para poder estar aqui. Compartilhe esse link, que esse link chegue a pessoas que talvez tenham tido problemas com a igreja, que tenham dificuldade com a igreja. E se você quiser conhecer uma igreja perfeita, não venha para cá. O seu lugar não é aqui. Porque, a partir do pastor desta igreja, nós não somos perfeitos. Mas, se você quiser conhecer uma igreja que está tentando se esforçar para ser um pouco de resposta e de conexão para você. Eu estava dizendo aqui para eles, eu estou há 10 anos aqui, e esse prédio ele é, né, muito bonito, a igreja de Itauá tem um patrimônio invejável, e eu
recebi isso aqui por muita gratidão do Senhor como pastor, né? Eu não fiz obra aqui. E o pastor Josué Valandro desenvolveu um trabalho que é o nosso pastor emérito esplêndido de construção e de expansão da construção, e outros irmãos muito mais antes dele. Mas assim, né? São não sei quanto que se gasta para construir um patrimônio desse, mas é muita coisa. E aqui atrás tem banheiro, aqui atrás dessa parede que eu estou tem um batistério. E aqui chega a água. E interessante que o que traz a água para o batistério batizar, né, as pessoas que se convertem a Jesus, elas chegam por conexões. E eu acho isso pela tubulação. E é por isso que eu sou apaixonado por essa expressão, conexões. Não só conexões da internet, né, que tudo é conexões da internet, conectados e tal, ótimo. Mas, assim, a igreja, ela é essa grande conexão. A igreja é essa grande conexão. A igreja nos conecta a Cristo, e aí Cristo nos salva. A igreja nos conecta à palavra, e a palavra nos conecta ao Espírito, e o Espírito nos conecta à cruz, que nos conecta ao Pai. Então, a igreja é essa conexão, e a gente queria pensar sobre isso, quais as conexões que nós podemos fazer hoje, em função do dia do pastor, que acabou de passar, fazermos as conexões com a nossa vida, porque não dá para a gente ficar só no ensino, não dá para a gente ficar, só no conhecimento, né? A homilética vai chamar isso de aplicação do sermão. Não adianta eu terminar o sermão aqui e você falar assim, nossa, que mensagem do pastor, ele citou o grego, o hebraico, a filosofia, a sociologia, muito bem, mas isso conecta o que com a sua vida? Então, o projeto e o propósito desse podcast é fazer conexões, é trazer a vida real, né? Trazer a Bíblia, a teologia, as histórias para a vida real. E o que eu faço com isso? Para que gere vida na vida. É o que vocês estão fazendo, vocês estão simplificando o evangelho para juniores, para jovens, para adolescentes. O que é simplificar? É conectar. É mais ou menos uma proposta bem parecida. Tá bom? Que Deus abençoe você. Que você compartilhe esse link aí com no mínimo 15 pessoas, porque na cabala o número 15... Brincadeira, gente. Tem nada a ver. Meu Deus. Tá bom? Quero agradecer simplesmente por ter cedido o Marlon, o pastor Robson e a Stephanie. Em breve o pastor Gesiel vai estar aqui também, porque o Simplesmente, o podcast do pastor Maurício é uma coisa só. Somos a Igreja Batista de Itauá. E o seu lugar é aqui. Deus abençoe. Só o pastor House que são atrasados. Deus abençoe você e até o próximo podcast. Obrigado. Tchau, tchau. Que legal. Muitas emoções. Tem que tirar aqui a foto. Me dá um gravando aí.